E hoje o nosso Conversa Política é com a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, PP, considerada uma das mais fortes vozes do Senado. E nesse período agora, teve bastante assunto, né, senadora? Bastante, nossa, e como também sou colega jornalista, então a gente tem eu diria, uma excitação maior pelo noticiário, né? Mas eu procurei, eu acho que a sociedade brasileira não estava muito tensa, eu diria assim, e fazendo uma agonia desnecessária, de cada dia com essa agonia. Eu entendia que o processo seria um processo da prisão do ex-presidente, já aguardado, a grande ansiedade, isso vai acontecer, quando vai acontecer? Aconteceu. E o país continua andando, continua na sua normalidade democrática, o que é a parte mais importante e positiva, para reafirmar aquele valor e aquele princípio e consagrado que ninguém está acima da lei. Eu acho que nesse aspecto é um conforto para a sociedade brasileira, de que enfim a impunidade passa a ser uma parte da agenda jurídica e da agenda política. Talvez a Lava Jato e aqui o Paraná tenham um papel relevante nesse processo, na chamada República de Curitiba, e nós estamos reafirmando aí as evidências muito claras de robustez de provas e que ninguém está acima da lei. Então é a parte, digamos, confortadora para uma sociedade que quer um país mais justo, mais inclusivo, mas também um país de preferência livre da corrupção e, portanto, livre também da impunidade. Senadora, dos argumentos dos petistas e da esquerda, enfim, é que faltou concluir a defesa do Lula. A senhora concorda com isso ou já se esgotou o que poderia ser feito em defesa dele? Eu acho que do ponto de vista jurídico, e a minha formação não é a ciência jurídica, mas nós temos informação e acompanhamos os processos. Ele foi submetido primeiro a ampla defesa, não há um questionamento a esse rigor da ampla defesa. Isso é o Estado democrático de direito prevalecendo. Segundo, todas as instâncias percorridas no processo, da Justiça Federal, passando para a segunda instância, e aí vem o fato da segunda instância, a reafirmação com aumento inclusive da pena, dada por Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato, a reafirmação dessa sentença e ampliada a pena pela segunda turma lá em Porto Alegre. O Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do país, negou um habeas corpus ao presidente Lula, baseado nas evidências do que aconteceu todas as instâncias anteriores. Ou seja, não houve nenhuma interrupção, nenhuma ruptura do procedimento jurídico, processual, penal brasileiro nesse aspecto. Então, o que aconteceu foi aquilo que o juiz Sérgio Moro, com toda a naturalidade, conduziu o processo, seja nas oitivas do presidente Lula, e não sei, é bom refrescar a memória, Cláudio. Veja só que incoerente foi a atitude do ex-presidente, que quando ele foi chamado pelo juiz Sérgio Moro, ele disse, não precisava me trazer sob vara coercitivamente, não precisava, eu viria livremente, bastava me marcar a audiência que eu viria aqui. Ele não disse isso? Disse e reafirmou, todo mundo sabia que ele disse isso. E por que ele se insurgiu agora, quando veio a sentença para ser preso, ele se negou a se apresentar à justiça? Portanto, das duas, uma. Ou não era sincero aquilo que ele disse, quando disse que se apresentaria sem precisar ser uma condução coercitiva, ou agora ele estava se insubordinando a uma decisão judicial. Estadistas, grandes líderes, respeitam a Constituição do país, mesmo que consideram injusta, mas uma decisão da justiça é para ser cumprida. Isso é uma coisa que chama muita atenção, esse dia e pouco que ele ficou no Sindicato dos Bancários de São Paulo, com aquela multidão em volta, e ele já com ordem de prisão. Na opinião da senhora, foi irresponsabilidade ter provocado toda essa comoção em volta do sindicato, sendo que a polícia teria que ir buscá-lo, já que ele não ia se apresentar? Ou seja, não foi um pouco, digamos assim, temerário uma situação dessa, que alguém poderia se machucar, alguém poderia se ferir? Eu acho que ali houve um erro de cálculo político, porque eu imagino que o presidente imaginava que os descamisados, que os protegidos, que as pessoas da inclusão social iriam às turbas ao
o encontro dele para protegê-lo. Isso não aconteceu. Aliás, a gente lembra que um ex-presidente da República imaginava que os descamisados, lá nos anos 90, da era Collor, imaginava que aqueles descamisados que foram às ruas para defendê-lo, naquele momento do impeachment, voltariam. E aí as pessoas reagiram de camisa preta. Então, agora aconteceu a mesma coisa. Quem estava no entorno dele? Ele voltou às origens, ao sindicato. Não era a população, era o sindicato. Então, o número de pessoas que estavam ali estavam dentro do seu espectro político exclusivamente. PCdoB, PT e PSOL. Esse era o movimento PSTU, estavam ali no entorno dele. E não um número imaginado significativamente. Esse é o primeiro fato. Existe uma passagem na Bíblia que diz: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. E essa passagem remete muito. Eu imaginava que se ele se apresentasse na hora que foi determinado, ele passaria a imagem de um cordeiro que vai à imolação, vamos imaginar também. E passaria a imagem de uma pessoa que respeitou a lei. E ele teria o respeito da sociedade, imagino, porque é o meu conceito que eu estou pedindo. Mas ele não fez. E aí ele, ao provocar a justiça, ele ficou muitas horas ali dentro daquele ambiente em que ele estava protegido pela família, a família sindicalista, a família da esquerda dos partidos aliados do PT. E aí vem uma lição do Napoleão Bonaparte. E as pessoas perguntam: mas como? O que o Moro vai fazer? Está sendo desafiado na sua ordem? O que a justiça, essa justiça brasileira não faz nada? Tem que ir lá mandar a polícia, trazer ele, fazer o arresto, né? Levar ele coercitivamente? O Napoleão Bonaparte tem uma sábia sentença: nunca interrompam o inimigo quando ele estiver cometendo um erro. E esse desafio à justiça foi um erro que o presidente cometeu, o ex-presidente Lula cometeu. Então, para as pessoas de bom senso, para as pessoas de boa fé, para as pessoas que estão cumprindo com o seu dever, que trabalham, que pagam impostos e tal, aquele desafio à justiça de quem, com todas as provas apresentadas, com tudo que veio, esse é o primeiro processo de um elenco de vários outros. Então, eu penso que nós temos que encarar as coisas e a realidade como ela é e não como nós queremos. Ele não é ele é um cidadão que cometeu erros, mas cometeu um erro no momento que ele estava com o poder de não cometer os erros, sim, como presidente da República. E ele criou a expectativa. Eu acreditava, eu tinha uma grande crença que o Lula seria um elemento inovador na política brasileira. Sinceramente, Cláudio, eu acreditei. Então eu me sinto enganada, de certa forma, como vários políticos do meu partido, de outros partidos. Não. Também a senadora está falando, mas o partido dela está cheio, todo mundo tem que pagar. Quem comete erro tem que pagar e responder por eles. Então eu não sou avestruz de enfiar a minha cabeça na terra, de não reconhecer que nós estamos com problemas em vários partidos. Então eu acho que é uma esperança que nós temos em relação ao combate à corrupção no país e à impunidade também. O PP sempre esteve, nos últimos anos, com o governo, em todos os governos. Do governo. Em todos os governos, é. No seu caso... O PT também. Sim, o PT também. No seu caso, que eu sei que você sempre foi uma senadora mais combativa, como é que você se coloca nesse ambiente? Não dá para mudar isso, senadora? Olha, Cláudio, é uma questão interessante. Eu não tenho nenhum problema. No governo Dilma, eu sempre fui independente. Eu apoiei o Serra ganhou no Rio Grande do Sul. Ela perdeu, a Dilma perdeu em 2010 no Rio Grande do Sul. Me ligou pedindo meu apoio, porque eu tinha vencido as eleições lá para o Senado, primeiro mandato que eu estou. E eu disse a ela: olha, presidente, eu não posso lhe apoiar, porque eu até ontem estava do lado, apoiando o candidato Serra, eu não posso mudar de lado. Então é uma questão de coerência. Gaúcho e qualquer ser, os gaúchos são muito rigorosos nesse ponto. Então, mas olha, eu disse a ela isso, e ela, quando a senhora tiver matérias que sejam de interesse nacional, mesmo que eu não tenha lhe apoiado, eu vou ser uma senadora independente, mas vou votar com interesse nacional. Então, muitas coisas que o governo dela propôs, eu apoiei, ajudei a votar, e outras coisas não. O RDC, aquele regime diferenciado de contratações que foi feito para a Copa do Mundo, eu fui contra aquilo, porque aquilo era uma porta aberta para escancarar a corrupção, e aconteceu. Então, muitas coisas eu fui favorável, defendi, trabalhei e outras não. Posteriormente veio o impeachment também, havia razões de sobra para aquilo que aconteceu, o Petrobras, tudo mais que houve de desgoverno.
Então, a independência que eu tenho, eu não tenho nenhum cargo no governo federal, nenhum cargo no governo federal. Meu partido tem, eu não entro em nenhuma articulação sobre isso, trabalho lá com independência. As indicações que eu tenho para eu participar, em geral, não peço, não pedi, fui indicada para a Comissão de Agricultura, aí eu disse, puxa, eu quero ter utilidade. Fui presidente da Comissão de Agricultura e hoje estou lá, suplente da Comissão de Agricultura, em algumas comissões, apenas que eu pedi ao partido que me botasse, que eu tinha interesse em trabalhar mais na área de relações exteriores, que eu sou membro titular, na área da Comissão de Assuntos Sociais, que eu lido muito com a área de saúde. Então, eu trabalho, eu não tenho nenhum... É muito mais confortável você ter uma atitude de independência em relação a... Às vezes eu voto contra a orientação do meu partido. Quando votou para a questão de unificar a alíquota de cobrança de combustível para aviação, eu votei contra. Porque o meu estado tem uma política, porque é uma questão federativa e não é uma questão política. O meu estado já tinha uma política de incentivo fiscal para combustíveis de aviação, mas que obrigava as empresas a terem uma contrapartida à redução do imposto, do ICM, para combustível. Então, eu votei contra o partido orientou para votar a favor, eu votei contra. Então, e o partido entende, o partido não fecha a questão. Senadora, com o Lula na cadeia, muda-se novamente o quadro para a presidência, né? O PP desta vez vai ter candidato ou vai fazer como das outras vezes, fica observando para ver em qual canoa entrar? Essa pergunta tem que ser feita para o Ciro Nogueira, que nesse momento está concentrado em ampliar, aproveitando a janela aberta na legislação eleitoral, para transformar, e já o fez, o PP, o Progressistas, o número 11, na segunda maior bancada da Câmara Federal. Hoje, o PP, o Progressistas, cujo presidente é o Ciro Nogueira, ele está com a segunda maior bancada, superada apenas pelo Partido dos Trabalhadores, que está com 57 deputados. Na legislatura que começou em 2014, o PT, Partido dos Trabalhadores, elegeu 69 deputados federais e hoje está com 57, perdeu 12 deputados federais para vários partidos e agora nós somos a segunda maior bancada federal, superando o PMDB, que sempre foi uma bancada muito forte, e superando o PSDB. Então essa meta porque hoje para os presidentes da República, a base que ele tem, a mais importante da Câmara Federal. E o PP na Câmara tem sido para os governos, foi para Dilma e está sendo para Temer, o partido mais fiel às agendas do governo, do Poder Executivo. Sim. Então, o poder que o partido ganha, do ponto de vista da influência na gestão, é muito grande. Essa é uma questão. Então, pergunta-se como é que vai se comportar, porque eu te digo isso, Cláudio, porque em 2014 eu apoiei o Aécio. Sim. E o partido apoiou a Dilma, nacionalmente, entende? Então, e no dia do debate que houve lá na Globo, estava de um lado o Ciro Nogueira com a Dilma e eu estava do lado do Aécio. Neste momento, assim, para imaginar o cenário, você poderia ter se arrependido duplamente, né? Com um ou com o outro. Sem dúvida, mas tudo há tempo. Eu, evidentemente, que subi à tribuna do Senado para reafirmar aquela decisão da Suprema Corte de afastar o senador Aécio Neves do mandato. Eu subi à tribuna e fiz isso, fui um dos poucos discursos a isso. Não tenho dúvida, porque eu fui traída na minha boa-fé, assim como eu falei sobre o Lula, também sobre o Aécio. Então eu não tenho corrupto de preferência, eu não tenho bandido preferido, não. As coisas têm que ser tem que entender e as pessoas têm que responder. E o Aécio me deu uma grande decepção, uma grande frustração. E fui a primeira a chegar lá. Olha, foi até em 2014, apoiei, tanto que o Lindbergh Farias, quando me atacou, disse, mas eu disse assim, quem estava com o Temer? Aqueles atacam o Temer, eram os golpistas, porque apoiaram o impeachment da Dilma, golpistas, o Temer é um governo golpista, e aí fica gritando. Eu disse, olha, senador Lindbergh, em 2010, quem é que estava com Dilma? Não era eu. Vocês estavam com quem estava com a Dilma? Quem é que estava com a Dilma em 2010? O Temer. A Dilma estava com o Temer, o PT estava com o Temer. Sim. 2014, quem é que estava com o Temer? O PT e Lindbergh. Eu estava com a Aécio. Mas já estava com a Aécio. Estava, todo mundo, é público notório. Mas também fui a primeira a chegar na tribuna para dizer, confirme-se a decisão da Suprema Corte para afastá-lo do mandato. Já tem candidato a presidente?
Lamentavelmente não. Acho que nesse cenário que nós estamos aí, ainda nebuloso, é triste um Brasil, um país como o nosso, um país visto no mundo inteiro com muita, sabe, um mercado extraordinário, uma sociedade muito, digamos, diversificada, e nós há 6 meses da eleição, que vai definir o nosso futuro, nós estamos num cenário muito nebuloso. Senadora, muito obrigado pela entrevista, prazer tê-la aqui na cidade e que seja uma boa estada.